Mercado. Bom, para quem está em dia aí, está acompanhando o mercado, a gente vinha de um viés bem negativo, dólar acima de 6, fiscal enlouquecido. Né? A gente hoje acabou de sair o Copom, 1% de alta, o mercado já fala em 15,5%. Então o mercado já projeta, não é que fala, projeta, através das curvas de juros, uma Selic de 15,5% lá na frente. Isso é fato, tá? Outro ponto importante é que nós chegamos num momento, hoje saiu também a inflação, onde a gente vê o grupo de alimentos pressionando e não há aumento de juro para segurar preço de alimento. Não se segura preço de alimento com alta de juros. Então, uma inflação de alimentos, esquece, o Banco Central não tem muito o que fazer. Quando você, aí não sou eu vendo economistas, quando você abre o gasto fiscal, a gente percebe que tem um componente muito forte de expansão monetária e gasto público, que é altamente inflacionário. Então, nós chegamos num ponto em que a gente chama, né, a gente não, porque eu não sou economista, mas os economistas chamam de dominância fiscal, que é o seguinte, quanto não adianta, onde dominância fiscal é onde o gasto público ele assume um protagonismo tão grande e que fica difícil, que é quase impossível do Banco Central reverter essa situação. Ou seja, não há muito o que o Banco Central possa fazer para reverter uma pressão inflacionária. Por quê? É uma situação em que a política fiscal ela se torna tão insustentável que ela domina a política monetária. E aí o Banco Central fica limitado na sua capacidade de controlar a inflação. Isso, em resumo, é dominância fiscal. Vários economistas já apontaram esse caminho da dominância fiscal, por conta do gasto público muito forte e acelerado. Para você ter uma ideia, a gente já está gastando níveis de pandemia, que é uma aceleração muito forte, sem estar passando por uma pandemia, tá? Ok, esse é um ponto importante, a gente entender isso. Bom, diante disso, a gente tem o risco aumentando, a gente tem o Banco Central sinalizando alta na Selic, a gente já sabe aqui que a capacidade do Banco Central de controlar a inflação vai ser limitada, a gente tem uma inflação projetada já acima, saindo ali da meta, né, do máximo da meta. Esse é um outro ponto fundamental para a gente aqui, ou seja, já está saindo um pouco do controle, então essa alta de 1 ponto percentual, essa alta mais acelerada, para justamente dar esse choque e tentar conter essa inflação no curto prazo. E a gente tem o mercado com o risco, com a curva de risco para cima, jogando aí segunda linha, jogando o mercado para baixo, principalmente small cap, empresas de segunda linha, fluxo de caixa lá na frente e por aí vai. Então a gente já tem uma ideia, já sabe disso, né? Engraçado, o Instagram tem pouca gente, acho que tá tendo problema no Instagram hoje, né? O WhatsApp, o Meta tá com problema, né? Aqui no Instagram não tem comentário, não tá aparecendo nada, parece nem que eu liguei. Bom, se chegar a ver isso aqui no Instagram, você vai ter que correr pro YouTube. Bom, então é esse o ponto que a gente está. É esse o ponto que nós estamos. É um ponto onde o fiscal está pesando demais, pesando muito. Meta travando, né? Valeu, Ale, obrigado. Então, o fiscal está pesando demais. E essa conta, ela vai chegar em algum momento, o mercado vinha caindo bem fraco, bem para baixo. Tava tendo um repique, o mercado repicou, vinha repicando há 3 dias, depois de ter feito ali os 124 mil pontos de fundo. E hoje, agora no finalzinho da tarde aí, quer dizer, final da tarde, no final da tarde, sai a notícia de uma segunda cirurgia, que o Lula passaria por uma segunda cirurgia. Mônica Bergamo, se eu não me engano, que soltou isso, tá? Entrei no Instagram e nem parece que eu tô online. Não tem comentário nenhum aqui no Insta. Bom, então saiu essa notícia de que o Lula passaria por uma segunda cirurgia e o dólar veio abaixo de 6 e a bolsa fechou em alta de 1%. O mercado, só para vocês terem uma ideia, o futuro com a notícia chegou a subir 3 mil pontos.
tá? Mais de 3 mil pontos. E fechou subindo 2 mil pontos. Então voltou ali 1.000 pontos. Então sobe 3 e no fechamento cai 1.000 pontos, ou seja, ainda subiu 2 mil pontos. Mas por que isso, né? Por que o mercado teve essa reação? Eu brinco com o pessoal aí, dos meus alunos, né? O pessoal me perguntando se vai ter rally de Natal, eu falei, cara, com o cenário que a gente tinha, não tem rally de Natal, né? Com gasto público acelerado, não tem rally de Natal. Só que, imagina, o Lula, nesse momento, a gente tem lá o principal comandante da política econômica, ou seja, o principal responsável pelo aumento de gasto público, passando por uma segunda cirurgia e provavelmente vai ter uma recuperação sem condição de comandar o país. Né? Então, uma cirurgia não é algo simples, né? É algo bem complexo. Apesar de eu não ser médico, não entender nada, mas mexeu na cabeça, abriu, dreno, como assim? Então, provavelmente, a leitura do mercado é que vai ter que passar o bastão. Ele não conseguiria completar o mandato em função de problema de saúde. E logo você teria que passar pro chuchu, pro vice. E aí muda um pouco. Muda a política econômica, muda o presidente, o ministro da Fazenda, muda uma série de coisas. E o mercado, e pode melhorar o fiscal. Pode haver um enxugamento da máquina. Lembra que eu já falei? Que o cabaré não mata o hospedeiro. E a velocidade que a gente está para matar o hospedeiro estava muito grande. Só essa reduzida na velocidade de matar o hospedeiro, com um vice assumindo, o mercado gostou. E aí mudou completamente, né? Porque pela análise da quarta-feira passada, até quarta-feira passada, a análise que a gente tem, ou a visibilidade que a gente tem, é essa. A gente não consegue ter mais do que isso, saber quem vai passar mal, quem não vai, quem vai ter que ser afastado, quem não vai. Então, diante disso, o cenário melhora um pouco, né, para a gente, né, para o mercado. Por quê? Porque a gente agora joga, se houver a passagem de bastão, a gente joga uma esperança numa melhora fiscal, né, de um vice-presidente assumindo. Simplesmente é isso. E o mercado reagiu com uma alta forte. Vamos ver até sexta-feira. E aí, olhando para o comportamento do mercado, a gente pode sim, ao invés de ir no 120 que eu tinha falado, a gente pode ter deixado um fundo no 124. E aí sim, abre um caminho para um 137. Mas, calma, tá tudo no começo, né? Lá, o Nilson está falando, estava tudo caindo, às 16 subiu o índice, exatamente. Mas qual é a leitura que o mercado está fazendo disso? A leitura que o mercado está fazendo é, se o bastão for passado para o vice, que é o que provavelmente vai acontecer. Porque, veja bem, todo mundo que passa por um procedimento como esse, tá? No mínimo, uns 6 meses sem atividade, sem nada. Como é que vai comandar o país? De um leito? Recuperando? Como? Isso não existe. Não existe. Quer dizer, em nenhuma democracia séria isso existe. Mas no cabaré, não duvido, né? Mas enfim, não tem como. Como é que o cara vai comandar o país, né, depois de ter passado por 2 cirurgias no crânio de um leito de hospital, depois se recuperando aonde quer que seja, né? Não tem como isso acontecer. E aí vai ter a mulher dele vai ser a garota de recado, ele mandou fazer isso, vai lá, faz lá. Isso não existe. Então, o mercado vendo que o presidente não tem condição de saúde de continuar. O Gil troca o molusco pelo vegetal. Pois mas o vegetal pode, de certa forma, melhorar o fiscal, de certa forma, estancar essa hemorragia dos gastos públicos. Só isso já é suficiente aí sim para a gente ter o rally de Natal. Se é que vai ter tempo, né? Porque temos pouco tempo até o Natal, né? Eu estou falando agora, a gente tem mais uma semana praticamente, né? Uma semana e meia. Depois é Natal, aí depois acabou tudo. Então, talvez nem nesse contexto o rally de Natal aconteça por falta de tempo, né? Já era para estar acontecendo. Mas ficou aquela possibilidade, ok? A Soraya disse, a Janja não foi eleita, né? A Janja falou assim, pode ele não passar o martelo, mas passa a presidência para a Janja. Aí seria altamente absurdo. Como é que ele vai? Ele vai se recuperar em casa e a Janja que vai comandar o país? Isso não existe. Seria dar uma carimbada de banana com muita força. Isso não existe.
Não tem como, né? Com a esquerda tudo é possível. Eu não duvido dessa frase, não vou contestar essa frase. Porém, é algo muito complicado. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos. O presidente lá não tinha nenhum problema de saúde, ou talvez tenha, não sei. Mas se falaram em tirar o cara, porque o cara meio zumbi, não respondia muito às coisas, já estava meio com a cabeça meio, sei lá, o que ele tem. E já se falava, não, tem que tirar esse cara aí, não tem como esse cara. E agora imagina de um leito de hospital. Né? De um leito de hospital. É impossível comandar um país de um leito de hospital. Não tem como a coisa acontecer. Então, mas essa é a leitura. Se vai acontecer ou não vai, eu não sei. Né? O fato é, a leitura que o mercado fez agora à tarde e que realmente muda o jogo, muda completamente o jogo, é que se o chuchu assume, né? se vê o vegetal do cabaré, provavelmente a gente vai ter uma contenção fiscal. Tá? Por quê? O PSDB é de esquerda, mas é uma esquerda moderada. É os caras assim, não, peraí, eu entendo, não vamos matar o hospedeiro. Deixa o hospedeiro aí. E aí, com isso, você já melhora o fiscal, diminui o risco. Pessoal, vocês não têm noção do movimento que foi, porque a gente está olhando no futuro, no índice futuro. Mas, olha que interessante. Ontem, se pegar a curva, anteontem, a curva de juros fechou a 14, uma curva longa, 31, por exemplo, a 14,42. Ontem, olha só que interessante, não tinha visto isso não. Ontem, ela fecha a 13,90. Só ontem, 440 pontos que uma curva de juro longa despenca. Ontem, não tinha informação nenhuma ontem. Só que aqui na curva, é onde tesouraria bancária, é onde quem tem informação privilegiada, é onde quem manda no país opera. E os caras socaram a curva para baixo ontem. E hoje a curva cai para 13,57. Então a gente tem um alívio de... Desculpa, ela não fechou a 14,40 não. 14,40 foi a máxima. Ela fechou 14,35. A gente tem um alívio de 14,35 para 13,57. A gente tem um alívio de 1 ponto na curva, que é muita coisa, É absurdamente alto esse alívio, tá? E na outra ponta, a gente tem a Selic subindo 1%. Mas o mercado tá virado. Virou em 2 dias. Aí o teu youtuber favorito lá já tá fazendo o vídeo dele, o que muda nos seus investimentos com 1% de alta da Selic. Mas o mercado já tá jogando tudo para baixo. Ou seja, pode ser que a leitura do mercado já começou ontem. Quem tem informação privilegiada, que opera tesouraria bancária, que opera DI, que não é pessoazinha, não é trader não que opera DI, ok? Ali não é brincadeira não, uma coisa é dólar, tá? Futuro de ações, é uma coisa. Curva de juros, cara, operar, não é amadorzinho, não é qualquer um trader não. Então, se os caras já estão jogando a curva para baixo, desde ontem a notícia pesada, ou seja, a segunda cirurgia sai hoje, né? A gente pode estar sim diante aí de uma mudança no comando do país, o que mudaria drasticamente aqui a força dominante. Porque basta que o fiscal se ajuste para baixo, basta isso, para a gente ver uma pancada no mercado. Aí é uma pancada mesmo. Tá? Então basta isso, basta que a gente veja isso. Né? Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Eu também acho que não vai ser rápido e fácil. Eu acho que não sei, vamos ver as informações que vão vir, tá? As informações que vão vir. Tem muita coisa que acontece nesse cenário que a gente não faz ideia, a gente não vai ficar sabendo. Para vocês terem uma ideia, até hoje não sabe o que aconteceu com o Tancredo, lembram? Quem é mais velho sabe. O que aconteceu com o Tancredo? Tem a notícia oficial, mas tem várias notícias oficiosas. Então a gente não vai ficar sabendo o que está acontecendo de verdade. O que a gente vai ficar sabendo é quem está comandando o Brasil, o cabaré, né? Ou apertem os cintos que o piloto sumiu. Agora, o comentário mais interessante que eu vi é o seguinte: quem está comandando o Brasil hoje? Quem? O presidente não está na mesa de cirurgia. O vice não é. Quem é? Ou seja, o Brasil sem presidente é melhor. Dólar abaixo de 6 e bolsa para cima. Interessante, né? Brasil sem presidente, deixa sem presidente, porque a bolsa vai para baixo. E a bolsa vai para cima e o dólar para baixo. Bom, é isso, não tem muito mais que acrescentar. Apenas que
o Xandão que manda, né? Apenas que o mercado hoje, se a expectativa jogada nos preços se concretize, que é o vice assumindo, né, e a expectativa de uma melhora fiscal, por menor que seja, há essa melhora fiscal, automaticamente a gente vai ver a bolsa andando forte. Aí a gente vai ver uma reprecificação dos ativos, com certeza, tá? E fica uma lição aqui, pessoal, que é o seguinte: eu já vivi isso diversas vezes, muitas vezes. Essa lição é a mais importante para o investidor. Tem gente que dá a importância demasiada para o risco sistêmico, eu já falei isso daqui, ao invés de focar na empresa, ao invés de analisar a empresa. Então você você deixa o teu risco sistêmico dominar a tua tomada de decisão em detrimento à qualidade do ativo que você investe. Ok? Por quê? Porque o risco sistêmico é muito difícil você saber a hora que ele vai te tirar valor ou a hora que ele vai colocar valor para você. Comentário do pessoal: do nada a bolsa estava caindo, estava ruim, do nada dispara. Pois é. Então, do nada, um avião cai nas Torres Gêmeas, né? Do nada você tem a aprovação de um impeachment, do nada você tem um presidente afastado por motivo de saúde e outro assume, né? Do nada você espera que um presidente ganhe uma eleição, ganhe outro, do nada um país invade o outro e inicia uma guerra, do nada vai alguém lá e fala: vamos parar com essa guerra, e a guerra para. Então essas coisas, elas acontecem do nada, tudo acontece, crises vão acontecer do nada. Uma hora vai sair um anúncio que um banco quebrou e o mercado vai ficar em pânico e vai despencar, do nada. Então as pessoas tentam se proteger desse risco. Como é que eu protejo isso? Vou diminuir minha posição, vou comprar uma put. Tudo isso tem custo, tudo isso, quando o cenário vira, você vai ficar chupando o dedo e você vai olhar e falar: caramba, olha só, eu acabei de diminuir minha posição, olha o que aconteceu, e eu não podia prever. Você não tem que prever isso. Então se perde muito tempo tentando prever risco sistêmico em detrimento de analisar a boa empresa e comprar, tá? A gente se perde muito tempo com isso. Então, quem me acompanha está mais perto comigo sabe, eu falei lá no nosso grupo, estou comprado até a tampa, né? Comprei bastante, porque o preço está muito barato, está muito interessante, vale o risco. E se você tiver errado, tá, vai cair quanto? A gente já está com DI rodando historicamente alto. A gente já tem, olhar para o financiamento do governo, já está historicamente alto. Quase níveis de uma pré-impeachment. Eu vou esperar o quê? Mas pode acontecer, vai despencar mais? Pode, mas tudo bem. Eu estou tranquilo com uma queda maior. Mais 10%, não vou reclamar, não tem problema. Não vou sentir mais 20%, não sei se cai 20%. Agora, o que eu sei é, se o cenário muda, ou seja, se há um pacote de gastos sendo aprovado, por menor que seja, mas pelo menos mostra um alívio, ou uma mudança na presidência, por questões de saúde, ou alguma coisa que possa acontecer que eu não sei, porque você não vai saber de tudo. Quando você souber, teoria do palito de fósforo queimado. Quando você souber, o palito de fósforo já queimou todo, ele está queimando o seu dedo. E aí você vai tomar a decisão baseada nisso, achando que você está fazendo vantagem, não vai fazer vantagem nenhuma. Então, se, na minha visão, eu tenho muito mais a perder neste momento em não estar alocado, porque qualquer mudança na chave eu tenho uma pancada para cima, do que efetivamente estar com medo, segurando dinheiro, porque pode cair mais 10, 15, 20%, que não é nada, perto da alta que esse negócio pode gerar, tá, pessoal? Então, esse sentimento é importante para a tua tomada de decisão também. Não estou dizendo aqui para ninguém, amanhã na hora que abrir o pregão, comprar tudo que pode. Não é isso, tá? Cada um assume o risco que pode correr. Cada um assume o risco que pode correr. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você percebe que a chance do negócio subir está muito barato, é maior do que efetivamente 20% para baixo, é hora de alocar.